Anverso? O que é Camus Anverso? Eu tirei o Camus reverso, não foi inverso, foi o Camus reverso e agora o Camus Anverso. Vale. Eu não entendi absolutamente nada, mas enfim, gostei da sorte do Anverso. Cara, eu tentei, né? Eu tentei, mas não consigo. Não consigo de forma alguma. Eu só consegui mesmo aquele Cavaleiro Dourado e pronto. Qual? O Peixes? Não, Peixes não, o de Touro. O Aldebaran. É. Eu não tô conseguindo mais pegar nada de ouro, não. Porque eu tirei 10, né? É tática, pois é. É tática é tática dos desenvolvedores, cara. Aquilo ali é um jogo feito só pra ganhar dinheiro mesmo. Não tem... Sim, eu nunca gastei dinheiro nele, não. Aí, pois é. Eu sei que tu nunca gastou dinheiro, mas é uma coisa que tá acontecendo hoje em dia com a questão dos jogos. Sim, e mudando de assunto aqui, o Fábio e a Amanda e Gisele, não vão aparecer não? Cara, nem deu certo pra eles. O Fábio tá super ocupado e a Amanda vem com o Fábio. Aí a gente nem tá dando certo pra gravar hoje. Nem deu certo pra gravar hoje. Mas cara, jogos hoje em dia, principalmente os de celular, são feitos só pra ganhar dinheiro. Assim, você tem aqueles timers. Claro, é evidente, porque eles já ganham com acesso. Só o fato de você baixar já ganha, mas claro, é evidente que eles fazem para poder capitalizar mais. Mas eu vejo meios de se jogar aquele... cerveja aí? Eu nem bebo, não, hoje eu vou beber, dia de semana mesmo. Tem uma mulher para me controlar? Tem sim. Ai. Vou buscar lá dentro. O que é que você quer? Nem sei, não bebo. Hoje eu vou. Depois começa com a devassa. Que é a única que eu tenho. Daí, enfim. Aí, pois é. Aí, mas eu vejo meios de se jogar e conseguir as coisas lá sem ter que fazer investimento. Agora, cara, você leva um tempo maior pra conseguir. Mas isso é uma tática dos jogos, sabe? É assim, você normalmente tem que ter 2 moedas dentro do jogo. A primeira moeda ele vai te dar em abundância, que no caso daquele jogo dos Cavaleiros do Zodíaco são aquelas peças de ouro. E você tem uma outra moeda chamada Premium. No caso dos Cavaleiros é aquele diamantezinho. Todo jogo de celular hoje em dia que é desse tipo de modelo... Você fala aí, jogo é negócio de videogame, né? É. É um negócio de tudo isso. Olha o outro. Não é? Pois é. Então, como é que eles fazem pra ganhar dinheiro? Não precisa muita gente gastar, não. Não precisa muita gente gastar dinheiro. Basta uns 5% dos jogadores gastarem dinheiro comprando essa moeda premium. E aí eles apelam para uma coisa que é aquela ânsia dos jogos de azar das pessoas. Tem pessoas que têm problemas em vícios em jogos de azar, eles acabam apelando para aquele tipo de coisa. Então eles tem até um termo para esse tipo de jogador, que são as baleias, que são as pessoas que gastam muito dinheiro nesses jogos. Eu sei. Tem gente que gasta milhares de dólares comprando essas moedas premium. É porque é uma coisa... É um sistema econômico do jogo. É porque um jogo, na verdade, é um cassino. Toda vida que você vai naquela partezinha de invocar um cavaleiro novo, você pega um aleatório. Aquilo ali, pra quem tem problema com jogos de azar... Sim. Desculpa aí me metendo agora, mas isso aí não é novo. Isso aí não é novo. Eu era solteiro, já tinha isso aí. Não, sim. Não, mas isso... É porque a gente tá falando do tema, da questão do jogo e do tema, né? Porque... Eu lembro mais em jogos analógicos, né? Apesar de que aqui no Brasil não tem tanta essa cultura, mas já na época do Magic sempre teve inserido o game design dele nesse aspecto. Mas... E aí eu lembro que uma época lançaram a versão online dele. Isso. Esse modelo vem justamente dos jogos físicos, desses jogos de cartas, que você compra os boosters e você não sabe o que tem dentro. É o mesmo modelo. A questão é que o eletrônico, principalmente se ele for mobile, né? Ele tá na mão da pessoa o tempo todo, né? E além disso, também tá na mão de crianças. Cara, eu não sei, eu vejo assim, é porque eu gosto de jogar, assim, num aspecto geral, jogos.
Mas eu sou totalmente contra você comprar um jogo em pedaço ou ter que ficar investindo num jogo por fora, tá ligado? Tipo assim, eu iria num cassino de boa se eu tivesse, tipo assim, eu tenho $1.000 pra gastar no cassino, por exemplo. São regras claras, né? Então tipo assim, eu tenho $1.000 pra gastar no cassino. Se eu gastei e ganhei alguma coisa, massa. Mas se eu não ganhei nada, massa também, tá ligado? Mas eu fui pela questão da... Não, eu tô falando tô falando da minha personalidade. Não, mas você tem razão. E isso é honesto, isso é justo. Eu sou relativamente viciado em jogos. Só que esse aspecto que é tão... Acho que mexer no bolso é muito tão foda. Cruel de estar na sua mão direto, de ter uma alta adicção, de estar acessíveis para pessoas mais vulneráveis, como as crianças. Sim. Isso é a realidade do momento, não dos jogos, é a realidade das mídias modernas, né? Tô entendendo, Dom Pedro. Principalmente rede social. Eu não quero ser o tiozão que tá aqui reclamando de rede social, não é isso. Mas a adicção é o que eles fazem. O funcionamento é para isso. É que os jogos também fazem parte desse momento. Eu sei. É uma indústria bilionária, né? Uma indústria bilionária. Vocês já viram uma criança sendo introduzida a isso? Criança maiorzinha? Não. As minhas enteadas, é interessante que a minha ex é muito consciente em relação a isso aí. E não quer que elas usem tanto por perceber, né? O quanto uma criança é frágil para lidar com algo que é engenhado para isso, viciar. Exatamente. É caricato, parece algo no episódio dos Simpsons. Porque você coloca na mão e imediatamente a criança fica grosseira, mal encarada e violenta. Não, eu não tô falando que ela é influenciada pelo jogo, que tem influência do jogo, não. É o joguinho aqui de pônezinhos saltitantes e caramelos e não sei o que. Mas por esse caráter dela ser sugada a atenção e a consciência pra ela automaticamente esquece como ela lidar com os seres humanos. Cara, assim, eu tenho um filho de 12 anos, né? 11, vai fazer 12 agora. As meninas têm 11. E ele cresceu em cima de um videogame. Eu trabalhava basicamente com eletrônicos antes e logo em seguida foi em cima de videogame. E assim, hoje eu vejo o que eu vejo nele. Eu não sei se foi por questão de educação, o que foi. Ele gosta bastante, mas ele não é preso. Em que sentido? Porque nunca foi negado a ele como uma coisa tipo, faça isso pra ter isso, faça não sei o que, ou então tipo, simplesmente pra ele virou algo tão natural que aquele universo ele pesquisa sobre criador, sobre quem desenvolveu a música, quem escreveu o storyboard, e pra ele é um meio de arte. Ele aprecia de um aspecto geral, assim, eu acho o sentido. Super positivo, entendeu? Em relação aos jogos, em relação à arte, ao acesso à informação. Ele sabe parar na hora que ele tem que parar. Mas a gente não pode ser ingênuo. Não, é evidente. Uma máquina, que a função dela é mudar comportamento. Claro. Ela é focada em adultos, que em teoria tem mais condições de se defender. Então, imagina em teoria, mas se você, na minha opinião, tem aquele lance como uma vez eu conversei com um amigo sobre não infantilizar a criança. Se liga, tipo, e quando de fato a gente dá poder, dá consciência e diz, olha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tipo isso, a criança ela é muito mais consciente do que um adulto. Eu vejo meu filho eu vejo meu filho dessa forma, tipo, ele não é dependente. Assim, ele gosta bastante, mas ele não é dependente. Mas deixa eu fazer uma analogia um pouco covarde aqui, mas tem coisas que não existem. Não quer vir pra essa mesa, não? Vem essa coisa. Sente conosco aqui, né? Rapaz, tem coisa que não tem medida, entendeu? Tem coisa que você pode tomar a decisão estúpida de consumir. Certo. Hoje eu tô tomando uma cerveja. Mas eu podia estar fumando maconha, tomando êxtase. Não, um refrigerante que o seja. Não existe quantidades seguras. Sim, é evidente. É da natureza dessas substâncias, delas serem tóxicas. Sim. E não são só substâncias que são assim. Existem conteúdos que são naturalmente tóxicos, que não tem uma quantidade segura para isso.
Agora, eu e você, se a gente resolver destruir as nossas vidas, ou pelo menos em pequena parcela um pouco a nossa saúde mental, física, emocional, é uma decisão estúpida, mas é uma decisão que cabe a gente. A criança, ela não decide isso por si só, ela não tem repertório para decidir isso. Não é justo esperar dela essa responsabilidade. Eu acho tem certos conteúdos que não existe um contato seguro com aquilo. Eu acho que isso é muito... Pra minha opinião, rede social é isso. Eu acho que isso é muito de educação. Porque, por exemplo, você vê... Assim, eu vou dar um modo grosseiro de falar e talvez eu esteja opinando de forma errada. Talvez totalmente bem errada. Mas é a mesma coisa que você dizer que toda criança que ela é exposta na favela à violência e a drogas, ela vai ser um traficante, porque ela tá sempre com aquela realidade. E nem boa parte delas nem sempre resultado eu não posso dizer. Agora, entendeu? Que isso vai ser um desafio para ela, que vai afetá-la. Claro, mas vai acontecer também da educação, que o que a gente tem de crianças que são de dentro desses meios e que lutaram por uma vida melhor e lutam por uma vida melhor, agora... são muito maiores do que as que viram. Então, tipo assim, você tem que ver uma questão de educação, de cultura, de um aspecto geral. Agora, veja bem, voltando aqui para a questão dos videogames, vamos dizer um jogo recente que tava sofrendo essas mesmas coisas de parecia um cassino, é o FIFA. É um jogo esportivo. Eu nunca achei sentido em jogos de esporte, mas certo, tudo bem. Mas é um jogo de futebol, sim, né? Sim. É um jogo de futebol e, em teoria, serve para todas as idades e muitos pais compram sem nem se preocupar. Certo. Se, por exemplo, se o seu filho pedisse para comprar um FIFA, acredito que tudo bem, né? Você compraria? Não, eu diria que esporte ele praticasse. Mas você faz sentido. Mas você tá vendo que você tá fazendo uma curadoria que ele não tá. Talvez você esteja fazendo uma curadoria e para você é tão natural que você não percebe. É como você está dizendo, existe um elemento da educação que você está dando a ele. Sim, pois é. E isso não acontece muitas vezes. Assim, normalmente você vê um jogo de esportes e não espera que tenha nada de errado. Claro. Lá sai aquele dentro, Chewbacca maravilhoso. Beleza. E aí o que acontece... o que aconteceu foi que alguns pais compraram esse jogo e ele é cheio do que se chama de loot box, que são essas caixinhas de surpresa que você gasta dinheiro de verdade. E a criança gastou cerca de $2.000 comprando essas caixas. O pai só foi saber quando chegou a fatura do cartão. Onde foi isso aí? Mas foi nos Estados Unidos. O Brasil tinha legislações contra isso aí, né? Eu não sei como é que tá atualmente, mas ele tinha que não podia ter jogo de azar. O jogo não podia ter um elemento de apostar dinheiro. Mas aí é que tá. A questão de... Eu acho que isso até mudou, porque hoje em dia a gente tá vendo essas não sei quantos mil bets, né? Os casos de aposta que eu não sei direito o que é, mas tá lá os computadorzinhos, a galera apostando, eu acho que mudou. O que acontece no caso dos videogames? Buscar outra cerveja. Opa! O que acontece no caso dos videogames em si é o seguinte: há uma legislação contra jogos de azar, mas o videogame está naquela área cinza. Então, as legislações não cobrem exatamente porque os desenvolvedores dizem que não é um jogo de azar, enquanto que os fatos obviamente demonstram que é um jogo de azar. Mas há essa luta, tanto que até bem pouco tempo atrás todos os jogos em todos os países estavam liberados. Mas aí, quando começou a chamar a atenção do governo, alguns pais reclamando, aliás, vários pais reclamando, alguns youtubers e outras pessoas também de influência em termos de review de jogos começaram a chamar a atenção de Congresso e de outras coisas, o Reino Unido e outros países europeus começaram a banir esses jogos para crianças, tendo que colocar
bem visível, avisando aos pais de que não pode ser, de que aquilo ali tem questão de apostas e são agora classificados como jogos de apostas. Os Estados Unidos também está começando a fazer essa mudança. E aí esse circo está começando a fechar contra esses jogos, mas... Finalmente, mas ainda está nessa área cinza. Mas a pergunta que não quer calar é: são uns jogos ainda assim, ou a mecânica deles se voltaram toda para essa coisa de aposta? Eles se voltaram totalmente para isso. Por que você vai gastar por que você vai gastar com o desenvolvimento de uma mecânica de algo que não é o que é rentável para o seu jogo? Pois é. E aí o que acontece é que hoje em dia você gasta $60 em um jogo, e quando começa a jogar esse jogo ele foi desenvolvido, a mecânica dele é desenvolvida para que a pessoa progrida de forma muito lenta. A não ser que gaste dinheiro. E aí tem que se gastar dinheiro. Isso que eu não gosto de jogo. Inclusive existem seminários desses desenvolvedores dizendo que você tem que construir também uma mecânica social para que a forma aceitável de se jogar esses jogos seja gastando dinheiro. Isso chega a ser maligno. Não, é maligno. Então, por exemplo... Assim como tudo no capitalismo, mas é isso aí. Eu só tomei uma cerveja, não dá pra militar a favor da revolução ainda não. Então, por exemplo, o que acontece é que a pessoa vai jogar um jogo desse na internet e, de repente, uma pessoa do clã dele, um amigo dele, compra um item. Esse fato é divulgado no servidor inteiro, para que outras pessoas pensem que a forma correta de se jogar o jogo é gastando dinheiro. E isso acontece também, hoje em dia está tendo bullying com crianças que jogam Fortnite e não tem uma skin que foi comprada. Skins são aquelas segunda peles que você muda a aparência do personagem, né? Exatamente. Eu lembro disso aí. Então, hoje em dia tem um termo que as crianças usam chamado default. Default é o personagem padrão. O basicão. Isso, exatamente. E aí é um termo pejorativo hoje. Foi criado uma cultura. É consumismo, né? Exato, mas é triste, cara, ver isso com as crianças. As crianças estão sendo os principais alvos. A surpresa é de ninguém, né? Como assim? Porque isso sempre aconteceu. Agora a gente tá vendo isso acontecer num novo ambiente, assustado como acontece, como se isso fosse maior, mais intenso de alguma forma. Isso sempre aconteceu. Em todo ambiente de convívio social, presencial mesmo. Agora eu vou ficar chocado porque é virtual. Mas essa pressão pelo consumismo, ela acontece em tudo, né? A diferença, eu acho que agora nós temos acesso ao mundo inteiro. E a gente vê isso acontecendo numa escala global. Dá uma sensação também que é mais difícil supervisionar, né? Que é mais inevitável. Sim, né? Também tem isso. Porque você está imerso, né? Você está imerso dentro do sistema deles, né? Você pertence à empresa. Se a gente voltar, sei lá, para os anos 80, que tinham os comerciais voltados para crianças e tudo era voltado para as crianças. Quando eu era adolescente, eu era fã de ficção científica, eu adorava o universo cyberpunk. Eu vivi o suficiente para viver em um, né? É isso, pertencemos às grandes corporações, né? A tecnologia se desenvolveu, está chegando em todos os lugares, não para solucionar nossos problemas, mas para nos oprimir. Basicamente isso. E isso não é militância a favor da revolução, isso é arte. É a estética do cyberpunk, que foi bolado lá no começo da segunda metade do século passado. Isso. Pois é exatamente a tecnologia que está facilitando isso. Anos 80, se você quisesse parar com o acesso da criança a isso, bastava desligar a TV. Hoje em dia... Então, isso é relativo. Porque o que está acontecendo é o novo normal, né? E eu continuo dizendo que o antigo normal não era tão saudável assim. Mas não é nada impossível, não. Você não dá telas às crianças. É difícil, talvez seja caro. O problema tá nas outras coisas, né? Em você estar trabalhando mais, em não haver mais limite para o trabalho. Então, quando você chega em casa, você está numa tela, então você dá outra tela para o seu filho, fica lá você numa e ele outra, né?
Aham. A gente cada dia sendo mais não sei nem como dizer, mas tendo cerceado a nossa presença dentro de casa em momentos de folga, não tendo qualidade de tempo em família, né? É isso que faz com que a presença dessas telas cresça. Uma criança que não tá numa tela tá fazendo bagunça, não se iluda. Uma criança sadia e inteligente, ela tá dando trabalho, né? Se ela não tá dando trabalho, é porque ela tá ficando menos sadia ou menos inteligente. Mas isso não se aplica só se aplica a tudo, como você estava dizendo. Você já ouviu falar de um negócio chamado Juul? Juul? Não. É um cigarro eletrônico. Eita. Certo? É um cigarro eletrônico. Basicamente é um cigarro, só que tem sabores. Eita. E aí, recentemente, o governo americano entrou na justiça contra essa empresa porque essa empresa... Vendendo cigarro pra criança? Basicamente isso. Por que isso foi tão fácil de adivinhar? Cara, os sabores que eles estavam colocando era tutti-frutti. Focado em criança, né? Focado em crianças. É focado em crianças. Mas é o público mais vulnerável, é o melhor público de qualquer mercado, né? E a defesa deles é ridícula, dizendo, mas eu adulto não posso gostar de tutti-frutti também. Essa foi a grande defesa deles, sabe? De dizer que não era focado em crianças e que adultos também podiam fazer esse tipo de coisa. Isso não foi nem a defesa, foi a estratégia, né? Foi algo pensado para ser dito assim, né? Mas aí quando você olha o produto, ele pode ser colocado, ele é pequeno, parece um pendrive e pode ser colocado num chaveiro, certo? E aí quando você olha o produto, ele é colorido, cara. Os sabores são coloridos. Deixa eu ver se as minhas filhas têm não. Pois Acontece. Acontece, é uma coisa colorida, então é uma coisa absurda. E algumas pessoas dizem, mas não tem nicotina. Mentira, tem nicotina, é viciante também. Ele é complicado. É complicado isso. Eles têm nicotina e eles pegam as crianças como alvo, basicamente. Mas qual a novidade também, né? E quando ele foi lançado, é engraçado porque as propagandas eram parecidas com aquelas propagandas antigas de cigarro que mostrava a pessoa sendo feliz e saudável. Exatamente. Basicamente a pessoa fazendo tudo o que ela não seria capaz de fazer se ela fosse fumante. Exatamente, mostrando quão legal é utilizar aquele aparelho. É horrível. Sendo bonita, saudável, tendo os dentes brilhantes, fazendo esportes e tudo, com o cigarro na mão. Basicamente isso. Mas é isso. Estamos nesse mundo aí, cyberpunk, vivendo essa... Eu curti cyberpunk. Eu também. Inclusive, eu sou fã eu sou fã de um RPG chamado Shadowrun. Tu é doido. Eu jogava com um elfo xamã, dava uma valor essa porra. É mesmo? É.